Você já se perguntou por que alguns homens recorrem ao silêncio como se fosse sua arma mais poderosa? Esse silêncio calculado, essa indiferença estudada, essa maneira de te fazer sentir invisível, justamente quando você mais precisa de clareza. A maioria das mulheres interpreta esse comportamento como um sinal de força, como se ele fosse tão seguro de si que pode se permitir te ignorar. Mas hoje você vai descobrir uma verdade que vai mudar completamente a sua perspectiva. Esse homem que te ignora não está operando a partir da fortaleza, está operando a partir da fraqueza mais profunda que um ser humano pode ter, a incapacidade de enfrentar as próprias emoções e as suas. Psicólogos como Louise Hay nos ensinam algo fundamental. As pessoas emocionalmente maduras não fogem das conversas difíceis, elas as abordam. Quando um homem recorre consistentemente a te ignorar, está revelando algo muito mais profundo sobre o caráter dele do que ele próprio compreende. A fraqueza dele não tem nada a ver com você. Você não está sendo ignorada porque não vale o suficiente. Você está sendo ignorada porque ele não tem as ferramentas emocionais para lidar com o que sente. E se isso ressoa com você, peço que curta este vídeo e se inscreva, porque seu apoio significa tudo para mim e me permite continuar trazendo estas verdades que podem te libertar de dinâmicas tóxicas. 1. A ilusão do controle. Por que te ignorar? É a tentativa desesperada de se sentir poderoso. Vamos começar destruindo o mito mais perigoso que existe sobre os homens que ignoram. A ideia de que fazem isso porque são fortes, seguros ou independentes. A realidade é exatamente a oposta, e uma vez que você entenda a psicologia por trás desse comportamento, nunca mais vai se sentir pequena diante do silêncio de um homem. Quando um homem te ignora, especialmente depois de ter mostrado interesse ou após uma discussão, ele está ativando o que os psicólogos chamam de uma estratégia de controle primitiva. Seu cérebro reptiliano, essa parte mais antiga e menos evoluída, identificou que as emoções e a vulnerabilidade representam uma ameaça ao ego e, por isso, recorre à única tática que conhece: retirar-se e fazer com que você venha até ele. É importante entender que essa não é uma estratégia consciente. Na maioria das vezes, ele não acorda pensando: hoje vou ignorar, lá para manipular. É mais uma resposta automática que provavelmente aprendeu na infância, quando descobriu que se retirar emocionalmente lhe dava certa sensação de controle sobre situações que pareciam avassaladoras. Mas aqui está o que ele não compreende e o que você precisa ver com clareza. O controle que ele sente é completamente ilusório. Enquanto acredita que está conduzindo a situação a partir de uma posição de poder, na realidade está sendo controlado pelos próprios medos. Está sendo escravo da incapacidade de processar emoções complexas. Pense desta maneira. Uma pessoa verdadeiramente forte pode sentar com você e dizer: estou chateado com o que aconteceu, vamos conversar. Uma pessoa verdadeiramente segura pode expressar suas necessidades sem te castigar com a ausência. Uma pessoa emocionalmente madura pode discordar de você sem precisar te fazer sentir que não existe. Quando um homem recorre a te ignorar, está confessando silenciosamente algo que provavelmente nem ele mesmo reconhece. Não tenho as habilidades emocionais para lidar com esta situação como um adulto. Então vou me comportar como uma criança que se esconde até que o problema desapareça ou até que você venha me resgatar do meu próprio desconforto emocional. Essa estratégia funciona temporariamente porque gera em você exatamente o que ele precisa para se sentir poderoso: ansiedade, perseguição, súplicas.
Quando você começa a enviar mensagens perguntando o que está acontecendo, quando passa a se desculpar por coisas que talvez nem tenha feito, quando modifica o próprio comportamento para evitar que ele se desconecte de novo, ele recupera aquela sensação ilusória de controle. Mas observe a fraqueza inerente nessa dinâmica. Ele precisa da sua reação desesperada para se sentir importante. Precisa te ver sofrer para se sentir valioso. Precisa que você perca o seu centro para que ele encontre o dele. Você percebe o quão pateticamente fraco isso é? Um homem verdadeiramente forte não precisa te ver pequena para se sentir grande. Ele não precisa que você perca a paz para encontrar a dele. Não precisa te castigar com a ausência para se sentir importante na sua vida. A tragédia é que muitas mulheres, sem perceber, alimentam essa fraqueza. Quando você persegue um homem que te ignora, quando implora para que ele fale, quando se desculpa por reações emocionais completamente normais, está reforçando a crença dele de que essa estratégia primitiva realmente funciona. Plum 2. A covardia emocional. O que o silêncio dele realmente revela sobre o caráter dele. Há algo que você precisa entender sobre os homens que usam o silêncio como estratégia. Eles não estão sendo misteriosos, estão sendo covardes. E essa distinção é crucial, porque muda completamente a forma como você deve interpretar e responder ao comportamento dele. A covardia emocional é uma das formas mais tóxicas de imaturidade que um adulto pode ter, porque se disfarça de fortaleza quando, na verdade, é pura fraqueza. Um homem emocionalmente covarde aprendeu que é mais fácil fugir das emoções incômodas do que enfrentá-las. Mais simples ignorar conflitos do que resolvê-los. Mais confortável castigar com a ausência do que comunicar com a presença. Quando ele te ignora depois de uma discussão, não está processando as emoções na solidão como um homem maduro faria. Está esperando que o problema se resolva sozinho, que você canse de brigar, que a tensão simplesmente desapareça sem que ele tenha que fazer o trabalho emocional de abordar o que realmente está acontecendo. É como uma criança que se esconde debaixo da cama esperando que o monstro vá embora sozinho. O que ele não compreende é que, toda vez que escolhe o silêncio em vez da comunicação, está revelando algo devastador sobre o próprio caráter. Que quando as coisas ficam difíceis, ele desaparece. Que, quando é exigida coragem emocional, ele não está disponível. Que, quando você mais precisa de um companheiro, ele se torna um fantasma. Essa covardia tem raízes muito profundas. Muitos desses homens cresceram em ambientes onde expressar emoções era visto como fraqueza, onde os conflitos se resolviam com gritos ou com longos silêncios, onde nunca viram modelos saudáveis de comunicação emocional. Como resultado, desenvolveram o que os psicólogos chamam de analfabetismo emocional, a incapacidade de identificar, processar e comunicar os próprios estados internos. Mas aqui vem o que você realmente precisa entender. O analfabetismo emocional dele não é sua responsabilidade curar. A covardia dele não é seu projeto de melhoria. A incapacidade dele de enfrentar conversas difíceis não é algo que você deva tolerar indefinidamente enquanto ele aprende a se comunicar. Porque a realidade é que um homem de 30, 40 ou 50 anos que ainda usa o silêncio como castigo, que ainda foge de conversas emocionais, que ainda acredita que te ignorar é uma forma madura de lidar com conflitos. Não está em processo de crescimento, está confortável na própria covardia. E aqui está a parte que dói, mas que você precisa ouvir. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Não está confuso sobre o efeito que o silêncio tem em você. Consegue ver sua ansiedade, perceber sua frustração, sentir como a indiferença dele te afeta e escolhe continuar fazendo porque isso funciona para ele.
Esta é a diferença entre um homem que genuinamente precisa de espaço para processar as emoções e um homem que usa preciso de espaço como forma de controle. O primeiro comunica as próprias necessidades. Estou sobrecarregado agora. Preciso de algumas horas para processar isto, mas vamos falar amanhã. O segundo simplesmente desaparece e te deixa adivinhando o que você fez de errado. A covardia emocional se manifesta de muitas formas sutis que talvez você não tivesse reconhecido antes. É o homem que muda de assunto toda vez que você tenta falar do relacionamento. É o que se aborrece quando você expressa uma necessidade emocional legítima. É o que te faz sentir intensa demais por querer clareza ou conexão genuína. Mas aqui vem o mais importante. Uma vez que você reconhece a covardia pelo que ela é, algo muda na sua percepção. Você já não vê um homem misterioso e poderoso que está te dando espaço. Vê um adulto que está evitando as responsabilidades emocionais. Você já não o idealiza como alguém forte e independente. Vê alguém incapacitado emocionalmente para ter um relacionamento adulto real. E quando você chega a essa clareza, quando vê o silêncio dele, não como rejeição a você, mas como revelação do próprio caráter deficiente, algo bonito acontece. Você para de levar para o lado pessoal, porque finalmente entende que a incapacidade dele de se comunicar com você não diz nada sobre o seu valor, mas diz tudo sobre a covardia dele. 3. A ferida de apego, o medo profundo que impulsiona a necessidade de ele se retirar. Agora vamos adentrar o território mais profundo e revelador da psicologia masculina, a ferida de apego que leva alguns homens a usar o silêncio como escudo. Por quê? Por trás de cada homem que consistentemente te ignora, há um menino ferido que aprendeu que amar dói, que se aproximar é perigoso e que a única forma de se proteger é mantendo distância emocional. Isso não é uma desculpa para o comportamento dele. É uma explicação que vai te libertar de acreditar que a retirada dele tem algo a ver com você. Quando entende a ferida primária que dirige o sistema nervoso dele, você para de tomar o silêncio como um veredicto sobre o seu valor e passa a vê-lo como o que realmente é, a manifestação do próprio terror interno dele. Os estudos em psicologia do apego nos mostram algo fascinante. Os homens que consistentemente se retiram emocionalmente costumam ter o que chamamos de estilo de apego evitativo. Isso significa que, em algum momento do desenvolvimento inicial, geralmente antes dos 7 anos, aprenderam que depender emocionalmente dos outros era perigoso, doloroso ou pouco confiável. Talvez ele tenha tido uma mãe emocionalmente inconsistente, às vezes disponível, às vezes ausente emocionalmente. Talvez tenha tido um pai ausente que lhe ensinou que homens de verdade não precisam de conexão emocional. Talvez tenha crescido em um ambiente onde expressar necessidades emocionais resultava em rejeição, zombaria ou abandono. Seja qual for a causa específica, o sistema nervoso dele aprendeu uma lição devastadora. Quando me aproximo demais, algo ruim acontece. Essa programação inconsciente se ativa toda vez que uma mulher se torna emocionalmente importante para ele. O cérebro primitivo dele, desenhado para a sobrevivência, começa a enviar sinais de alarme, perigo. Você está se tornando vulnerável, você está arriscando ser ferido. Retire-se agora antes que seja tarde demais. E aqui está o que ele não compreende conscientemente. Toda vez que se retira, está recriando o mesmo padrão que o feriu originalmente. Está perpetuando o ciclo de desconexão que um dia o protegeu, mas que agora o mantém prisioneiro da própria solidão. Quando ele te ignora depois de um momento de intimidade genuína, não é porque você deixou de lhe agradar, é porque você lhe agrada demais. E isso ativa o sistema de alarme interno.
Quando desaparece, justamente quando as coisas ficam sérias, não é porque ele não quer compromisso, é porque compromisso representa vulnerabilidade máxima e o sistema nervoso dele está programado para fugir dessa vulnerabilidade a todo custo. A tragédia é que o mecanismo de proteção dele virou mecanismo de autossabotagem. Na tentativa de evitar ser ferido, garante que nunca experimente a conexão real que secretamente deseja. É como alguém que tem tanta sede que se recusa a beber água porque um dia quase se afogou. Mas aqui vem o que muda tudo. Reconhecer a ferida de apego dele não significa que você tenha que curá-la. Não significa que você deva ter paciência infinita enquanto ele processa o trauma. Não significa que você precise se transformar na terapeuta ou mãe emocional dele. Na verdade, a maioria das mulheres comete o erro de pensar que, se forem pacientes, compreensivas e amorosas o suficiente, conseguirão curar a ferida de apego de um homem. Mas a realidade é que essas feridas só podem ser curadas de dentro para fora, por meio de um trabalho consciente e intencional que ele precisa escolher fazer por si mesmo. E aqui está a verdade mais dura. Muitos homens com feridas de apego profundas nunca escolhem fazer esse trabalho. Preferem viver na zona de conforto da desconexão emocional, culpando as mulheres por serem intensas demais ou necessitadas, quando na verdade o que está acontecendo é a ativação do próprio terror de apego. Quando você entende isso, algo fundamental muda na sua relação com o silêncio dele. Você deixa de interpretá-lo como rejeição pessoal e o vê pelo que é, um homem adulto que está sendo controlado por feridas infantis não curadas. Você já não sente urgência de persegui-lo ou resgatá-lo. Entende que a retirada dele não tem a ver com você. Tem a ver com a incapacidade dele de tolerar a intimidade que o coração deseja, mas que o sistema nervoso percebe como ameaça. A mulher que entende a ferida de apego masculina se torna algo poderoso, alguém que pode ter compaixão sem sacrificar as próprias necessidades, alguém que pode ver a ferida sem se sentir responsável por curá-la, alguém que pode amar sem se perder no processo de tentar curar o outro. V4. O jogo da projeção, como o ato de te ignorar, reflete o próprio terror dele ao abandono. Aqui vem uma verdade psicológica que vai revolucionar completamente a sua compreensão sobre os homens que te ignoram. Eles estão projetando em você exatamente aquilo que mais temem experimentar. O homem que te abandona emocionalmente está apavorado com a possibilidade de ser abandonado. O homem que te ignora está desesperado para não ser ignorado. O homem que finge indiferença está morrendo por dentro pela falta de conexão genuína. Esta é a ironia mais cruel da psicologia humana. Aquilo que mais fazemos aos outros é precisamente aquilo que mais tememos que nos façam. E quando você entende esse mecanismo de projeção, o comportamento de te ignorar deixa de ser misterioso e se torna completamente transparente. Imagine viver com um terror constante de abandono, mas sendo um homem a quem a sociedade ensinou que mostrar medo é inaceitável. Imagine precisar desesperadamente de conexão, mas ter aprendido que precisar de algo é sinal de fraqueza. Imagine ansiar por intimidade, mas estar convencido de que, se mostrar essa necessidade, a pessoa que você ama vai te rejeitar. Esta é a realidade interna de muitos homens que usam o silêncio como estratégia, vivem em contradição psicológica constante. Precisam do que mais temem perder e a forma de lidar com essa tensão insuportável é controlando a narrativa. Se ele te ignora primeiro, nunca poderá ser ignorado. Se retira primeiro, nunca poderá ser abandonado. Se faz pose de indiferente primeiro, nunca poderá ser rejeitado. É uma estratégia de sobrevivência emocional com certa lógica retorcida. Se eu controlo o ritmo da desconexão,
nunca vou precisar experimentar a devastação de que alguém me desconecte. Mas o que ele não compreende é que, na tentativa de evitar o abandono, está garantindo a solidão. Homens com terror ao abandono projetam esse medo de formas muito específicas. Eles te ignoram quando sentem que você está se tornando importante demais, porque o cérebro deles interpreta importância como vulnerabilidade e vulnerabilidade como risco de ser ferido. Retiram a atenção justamente quando você mais precisa, porque inconscientemente estão testando se você fará o que todas as figuras importantes do passado deles fizeram: desaparecer quando as coisas ficam reais. Essa projeção é tão inconsciente que ele genuinamente acredita que está protegendo a relação. Na mente distorcida dele, está sendo forte e independente. Ele não percebe que está recriando exatamente a dinâmica que mais o feriu no passado. E aqui vem o que você realmente precisa entender. Quando ele te ignora, não está respondendo a algo que você fez. Está respondendo a algo que alguém fez com ele há anos, talvez décadas. Ele está lutando com fantasmas do passado enquanto você paga o preço no presente. Essa clareza te libera de um fardo enorme. Você não precisa mais analisar cada palavra que disse procurando a razão pela qual ele se retirou. Não precisa mais modificar o próprio comportamento para evitar acionar o silêncio dele, porque finalmente entende que a retirada dele não é uma resposta a você, é uma resposta à própria programação interna defeituosa. A mulher que compreende a projeção masculina se torna imune aos jogos psicológicos dele. Quando ele desaparece, ela não se desespera se perguntando o que fez de errado. Reconhece que ele está agindo a partir da ferida, não da realidade presente. Quando ele finge indiferença, ela não persegue tentando reconquistar a atenção. Entende que a indiferença dele é uma máscara para o próprio terror de ser vulnerável. E a bela parábola é que quando você para de alimentar a projeção com a sua ansiedade, quando para de perseguir alguém que está fugindo dos próprios medos, muitas vezes ele é forçado a encarar a realidade do que realmente está fazendo. Sem a sua reação desesperada validando a estratégia dele, ele fica a sós com a verdade incômoda do próprio comportamento autodestrutivo, porque no fim, você não pode amar alguém para fora do terror ao abandono. Só pode se amar o suficiente para não ficar presa à projeção dos medos não curados dele. Baku 5, a fraqueza definitiva. Por quê? Os homens que ignoram nunca conseguem lidar com mulheres emocionalmente seguras. E chegamos à revelação final, a que vai mudar para sempre a sua perspectiva sobre os homens que te ignoram. A maior fraqueza deles não é a incapacidade de se comunicar, não é a covardia emocional, não é sequer o terror ao abandono. A maior fraqueza deles é serem completamente incapazes de lidar com uma mulher que conhece o próprio valor. Esta é a razão pela qual esses homens sempre buscam mulheres que precisem da validação deles, que persigam a atenção deles, que tolerem os silêncios deles como se fossem normais. Porque uma mulher emocionalmente segura representa o pior pesadelo deles. Alguém que não pode ser controlado por meio da retirada emocional. Pense, todo o sistema de poder deles está baseado na sua insegurança. O silêncio só tem poder se você o interpreta como rejeição. A indiferença só funciona se você a toma como um veredicto sobre o seu valor. O desaparecimento emocional só é eficaz se você o persegue com desespero. Mas uma mulher emocionalmente segura uma mulher que genuinamente conhece o próprio valor, que não precisa de validação constante de um homem para se sentir completa, é a criptonita deles. Porque quando ele te ignora e você responde com a sua própria indiferença autêntica, quando ele se retira e você usa esse espaço para florescer, quando ele brinca com a sua atenção e você decide que a sua energia é valiosa demais para jogos infantis, todo o sistema de controle dele desmorona.
Homens emocionalmente imaturos precisam de mulheres inseguras para se sentirem poderosos. É como se fossem vampiros emocionais que se alimentam da ansiedade feminina. Precisam te ver sofrer pela ausência deles para se sentirem importantes. Precisam que você implore pela atenção deles para se sentirem valiosos. Precisam que você se perca no silêncio deles para encontrar o próprio senso de controle. Uma mulher segura de si destrói completamente essa dinâmica. Quando ele a ignora, ela não se pergunta o que fez de errado, pergunta por que tolera comportamentos tão imaturos. Quando ele desaparece emocionalmente, ela não o persegue. Usa esse tempo para se reconectar consigo mesma. Quando ele joga de indiferente, ela se torna genuinamente indiferente aos jogos dele. E aqui está o que realmente os apavora. Uma mulher segura não apenas não persegue, ela também não espera. Não fica congelada no tempo, aguardando que ele decida aparecer. Continua vivendo a própria vida, desenvolvendo as próprias paixões, construindo a própria felicidade, criando a própria abundância. E quando ele finalmente retorna esperando encontrá-la, no mesmo lugar onde a deixou devastada e necessitada, ele encontra alguém que cresceu na ausência dele. Essa evolução os apavora porque revela a verdade que mais temem: eles são substituíveis. Que uma mulher não precisa da presença inconsistente deles para ser feliz. Que o silêncio deles, longe de ser um castigo devastador, pode ser um presente que permite a ela redescobrir a própria completude. A mulher emocionalmente segura não tenta consertar homens que usam o silêncio como arma. Ela não se torna detetive emocional tentando decifrar por que ele se comporta assim. Não se sacrifica esperando que ele amadureça emocionalmente. Simplesmente reconhece a incompatibilidade e segue para relações com homens que podem se comunicar como adultos funcionais. Esta é a fraqueza definitiva dos homens que ignoram. Só conseguem manter relações com mulheres que aceitam ser tratadas como opcionais. Uma mulher que sabe o próprio valor, que se trata como prioridade, que não aceita migalhas de atenção como se fossem banquetes, representa tudo o que eles não conseguem manejar. Padrões altos e amor próprio inabalável, e a ironia final é linda. Quando você se torna uma mulher tão completa, tão segura, tão consciente do próprio valor que já não tolera homens emocionalmente imaturos, automaticamente atrai homens que estão no mesmo nível de desenvolvimento emocional que você. Homens que não precisam te ignorar para se sentirem poderosos, porque o poder deles vem da própria integridade, não da sua insegurança. Um homem que te ignora não está demonstrando fortaleza. Está confessando a fraqueza mais profunda dele. Está revelando que não tem as ferramentas emocionais para sustentar uma relação adulta real com você. A sua única responsabilidade não é curar a covardia emocional dele, é proteger a sua própria paz mental. Não é esperar que ele amadureça, é escolher homens que já fizeram esse trabalho interno. Não é tolerar o silêncio dele, é valorizar a sua própria voz. Lembre-se disto. Uma mulher que conhece o próprio valor não persegue homens que fogem da intimidade. Simplesmente se torna alguém tão completa que só atrai quem pode amá-la no mesmo nível. Compartilhe comigo nos comentários. Conheço o meu valor e não aceito silêncios.